Prefeitura de Penápolis, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Penápolis, Ministério da Cultura e Governo Federal, por meio da Lei Paulo Gustavo, apresentam. Primeira Constituição Brasileira de 1824, Lei nº 1, artigo 3. São proibidos de frequentar as escolas públicas todas as pessoas que padecerem de moléstias contagiosas, os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Máquina de datilografar. Minhas confissões. Dirce Pereira da Silva. Várias imagens com cenas da vida cotidiana no período da escravidão no Brasil. A história da educação para pretos em nosso país é, antes de tudo, uma história de luta e resistência. Desde os tempos coloniais, quando a escravidão estruturou as relações sociais e econômicas, até os dias atuais, a exclusão educacional foi e ainda é uma das formas mais persistentes de desigualdade. Por muitos anos, a população preta se manteve excluída das escolas brasileiras. Não havia alunos e nem professores pretos dentro dessas instituições. Desde os tempos coloniais, quando a escravidão estruturou as relações sociais e econômicas, até os dias atuais, a exclusão educacional foi e ainda é uma das formas mais persistentes de desigualdade. Por muitos anos, a população preta se manteve excluída das escolas brasileiras. Não havia alunos e nem professores pretos dentro dessas instituições. Mesmo no século XXI, ainda vivemos sob a sombra do apagamento sistemático da memória e principalmente da memória de pessoas pretas do Brasil, uma prática que persiste como resquício de séculos de racismo estrutural. Este apagamento não é apenas a ausência de nomes, histórias e contribuições nos livros escolares. É também uma negação do protagonismo de indivíduos e comunidades negras que moldaram nossa cultura, nossa economia e nosso tecido social. Imagens antigas e atuais dos mesmos prédios escolares. Este processo é evidente na destruição da cidade antiga, cujas edificações, carregadas de história e identidade, dão lugar a construções modernas que pouco dialogam com o passado. Cada demolição representa uma ruptura com as narrativas que moldaram o espaço e a cultura local, substituindo memórias coletivas por um vazio histórico. O apagamento não se limita ao espaço físico. Ele atinge também as pessoas que foram fundamentais para a construção do Brasil que conhecemos hoje. 9 imagens de mulheres negras em preto, branco e sépia. São trabalhadores, artistas, líderes comunitários e figuras anônimas, cujas contribuições são relegadas ao esquecimento, enquanto apenas uma minoria privilegiada ocupa as páginas dos livros de história. Disco de vinil girando na vitrola. Uma mão conduz cuidadosamente a cápsula fonocaptadora e coloca a agulha acoplada a ela no disco. Meu pai perguntou à minha mãe qual o nome da primeira valsa que eles dançaram na festa de São João em que se conheceram. E ela prontamente respondeu: Dirce. Mulher negra de cabelos curtos cor acaju, veste blazer preto, porta uma bolsa preta no ombro esquerdo, olhar sério com a boca cerrada. Ao fundo, uma escadaria que dá acesso a um prédio com estrutura neoclássica. Meu nome é Dirce Pereira da Silva. Nasci no dia 19 de dezembro de 1934. Foto de uma adolescente negra. Casa antiga de madeira, na cidade de Penápolis, estado de São Paulo. Pelas Duas mãos de Dona abertas. Rosa Maria dos Prazeres, parteira, benzedeira, mãe de santo, nascida Porta numa antiga senzala, com sabe-se lá em corrente e que ano. cadeado. Atualmente, conto Jovem com 90 negra anos de recebendo idade. diploma. Sou negra, filha de um servente de pedreiro e uma Homem lavadora. e mulher Meu avô negra paterno sentados. era escravo alforriado. Nasci e cresci em meio à miséria, numa casa de tábuas velhas e grandes frestas, com um piso de terra batida que magoava meus olhos desde a mais tenra idade. Imagens Nasci numa aéreas de cidade Penápolis. minúscula, conservadora, retrógrada, comandada por uma Estátua de elite um rural homem. digna dos tempos em que o Brasil foi colônia. Penápolis, a princesa da Noroeste Paulista. Não sei Close como era a num infância de olho pessoas humano. brancas em seus primeiros anos, e por isso posso relatar apenas a minha.
Não havia brinquedos, crianças cortando diversão, cana, estudo, romances, nada disso. Todos de minha família eram analfabetos. Papai e mamãe imagens haviam de uma encontrado olaria, emprego na olaria do senhor de alguém que prefiro não nomear. Quando me recordo daquela olaria, meu Deus, sinto nojo. Logo que chegamos, o dono da olaria desejou me comprar, e já estávamos no século XX, e a escravidão, ao menos na lei, havia terminado há tempos. Mas como sempre digo, a escravidão ainda existe no imaginário do brasileiro. Minha terra natal era isso, ou melhor, ainda é, embora tenha melhorado um pouco. Esta é a Praça imagem de Carlos um Sampaio lago com Filho. Foi árvores e nesta bancos ao praça que fundo, se inaugurou o primeiro ginásio de prédio Penápolis, escolar, um prédio imponente, inaugurado em 16 de março de fachada de prédio, 1936. nela está 10 anos escrito depois, Escola tornei-me Estadual aluna Dr. dessa Carlos instituição, Sampaio Filho. após enfrentar uma prova que mais parecia um rito de passagem. Fui a única Criança aluna caminhando negra que com vi mochila nesta nas instituição costas com por um gato vários desenhado. anos. Meu pai, Imagem com suas de mãos um homem calejadas pelo negro de trabalho, cabelos precisou brancos. recorrer a um empréstimo para comprar uma caneta Imagem Parker, de uma caneta exigência bico de imposta pena, para quem dourada desejasse e estudar preta. ali. A caneta, tão pequena e aparentemente simples, pesava como ouro em nossa realidade. Em pé, menina negra com laço branco no cabelo, usa vestido curto e sapatos brancos. E lá estava eu, em pleno ano de 1942, a macaca com lacinho no cabelo, entrando na educação brasileira ainda como aluna, naquela época. Quando a classe falava alto, a professora mandava que nos calássemos, e olhando para mim, dizia que estávamos em uma sala de aula e não numa senzala. Esculturas de 4 pessoas negras acorrentadas pelo pescoço. Se estou aqui relatando isso tudo, significa que a escravidão e o racismo ainda se encontram muito próximos do presente. Homem negro de meia idade com cabelos curtos, veste camisa polo azul escuro com listras brancas, pretas e azul claro. A nossa querida Pérola Negra, a primeira, a pioneira, o exemplo, a afrodescendente que enfrentou dificuldades e conseguiu vencer na vida. Eu também sofri muito, como você. Eu sei o quanto que é duro, quanto que era duro no passado, vindo da periferia, vindo de uma camada pobre, excluída e negra da população penapolense. Não é só Penápolis, não. O Brasil e o mundo também. Houve sempre discriminação. Vídeo de internet sendo veiculado ao vivo no programa Bora Brasil, da emissora Band. No rodapé da tela está escrito: Minas, autor de vídeo com falas racistas, é preso. Autor da fala é um homem jovem branco. Maldita princesa Isabel que assinou aquela lei áurea para acabar com a escravidão. Ô, preto tem que entrar no chicote no tronco mesmo, tem conversa não. Eu tinha que ter vivido na época dos barões, cortar essa raça toda no chicote. Esse racista criminoso que está sendo preso aqui é o Alessandro Pereira de Oliveira, de 36 anos, e reforço, hein? Ele já tinha um mandado de prisão em aberto por crimes de violência psicológica contra a mulher, perseguição e pornografia de vingança. Gente boa, cara, hein? Fundo preto com telas em Artigo branco. 5º da Constituição Federal de 1988. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Antes de 1988, Imagens de o aparelhos racismo antigos já de começava a TV. ficar politicamente Logotipo incorreto. da TV Com a Senado. Constituição, tornou-se crime. Ninguém mais dizia nada na cara, como diziam na minha época, mas no fundo, muitos pensam. O que hoje é crime, antes era liberdade de opinião. Todo mundo tinha o direito de se manifestar contra pessoas negras, de considerá-los inferiores, e até mesmo achar, eu já ouvi isso, Imagens de pessoas negras. Um homem e uma mulher jovem com jalecos brancos. Mulher jovem com beca de formatura. Mulher auxiliando criança a quebrar um ovo. Homem de meia idade segurando uma porção de terra nas mãos com uma pequena planta. Mulher abraçando menina. Um homem com 2 crianças. Mulher pintando. Mulher jovem com skate nas mãos. Criança sorrindo. Pessoas negras se manifestando. que no sangue preto está a safadeza, a imoralidade ou a falta de vergonha. Ser considerado inferior ou presumidamente safado, malandro ou coisas do tipo, apenas pela cor da pele, é de uma dor indizível. Negro, 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 negro.
Imagem aérea de uma linha de trem sobre um pontilhão cercado por bambuzais. Imagens aéreas de uma fonte, de árvores em uma praça e de um prédio escolar. Penápolis. Hoje, a experiência me permite ver o que realmente aconteceu. Narra os fatos do nosso cotidiano. Mas quando a verdade nos é atirada no rosto, bem às claras, sem que jamais tenhamos notado coisa alguma, tendemos a negar os fatos, ou pelo menos ficamos chocados. Por que certos personagens locais e histórias de Penápolis foram apagados da nossa memória? Linha férrea cercada por bambuzais. Teve um local chamado Bar 7 de Setembro, conhecido como Bar dos Pretos. Local dirigido às pessoas de minha etnia, embora pessoas brancas também fossem bem-vindas. Foi lá que conheci o amor da minha vida. Fundo preto com letras brancas. Nele está escrito Carta original escrita por Dirce Pereira. Mulher negra lendo. Penápolis, 5 de outubro de 1952. Meu querido pianista, nunca pensei que, de fato, seria digna do amor de alguém. Eu que fui miseravelmente pobre e discriminada pela cor. Da minha pele, lhe direi somente aquilo que carrego sempre em meu coração e nunca partilhei com ninguém. Minha avó costuma dizer que preto não tem história. Todas elas são iguais. Não conhecemos a linha familiar de que viemos, o nosso passado e as tradições de nossos ancestrais. E quando somos mulheres, casamos-nos por conveniência ou para termos filhos que nos ajudem no trabalho para pouco depois morrermos. Ao longo desses quase 18 anos de vida, foi a isso que tentei acostumar-me. Quando já me preparava para a escola normal, estava ciente de que, como professora, lideraria uma classe. Calculei a minha formação para que os meus pais jamais voltássemos a viver a fome, a qual fomos compelidos em grande parte da minha vida. Não quero ter uma rotina igual à da minha mãe, que apesar de muito valente, pensa que o amor significa curvar-se diante da vontade do outro, tal como ela se porta diante do meu pai. Eu me preparei para um mundo que me seria hostil, porque nunca esperei que você surgisse em minha vida. Tampouco me preparei para isso. Declarações efusivas do amor só vi em cinema. Em casa fui ensinada a enfrentar um mundo que me seria perverso. Fui uma menina e hoje uma mulher, treinada para a luta e o desprezo, mas não para o amor. Confesso que no início imaginei que você fosse mais um desses rapazes brancos que buscam moças negras para divertir-se, sem compromisso. Mas à medida que você fala tão lindamente sobre o desejo de namorar e casar-se, meu coração enche-se de esperança ao notar que seus olhares se dirigem a mim, sem sequer esquivar-se para outras mulheres. Notei que você sabe ser muito hábil no jogo dos afetos, mesmo não tendo namorado ninguém, tal como eu jamais me relacionei. Quando você veio aqui em casa pedir-me em namoro ao meu pai e à minha mãe, eu não acreditei que aquilo tudo realmente estava por acontecer. Papai ficou absolutamente encantado pela forma como você tratou minha avó. Afirmou que os jovens, ao menos atualmente, acostumam maltratar ou desprezar pessoas velhas. A minha avó
já é uma senhora com 70 anos de idade, que com sua experiência de vida disse que você é um rapaz de caráter e fibra moral muito fortes. Digo a você, meu querido pianista, quero gritar ao mundo que gosto muito de você. Durmo, levanto-me, suspiro pelos cantos e penso em você tocando piano. Lembro-me do seu sorriso doce, verdadeiramente digno de um conto de fada. Escrevo-lhe para dizer que as expectativas são muito positivas. Mas não só isso. No mês passado, lá na praça, você passou um bom tempo falando como seria a esposa dos seus sonhos, para no fim dizer que só conseguia me ver nesse futuro. Eu me calei porque dizem que nós, mulheres, nunca podemos demonstrar ostensivamente o sentimento que temos ou seremos confundidas como figuras pouco recomendáveis. Mas agora penso que posso lhe dizer o único homem que eu aceitaria como meu companheiro de vida é você. Talvez só Deus saiba o quanto gosto de você, pois eu mesma já perdi por completo a capacidade de mensurar o quanto do meu coração já lhe pertence, com meu mais puro e sincero afeto. Dirce. Os par de aliança sobre uma proibiram mesa o de casamento, metal. porque ele era branco e eu negra. Tive a infeliz ideia de aconselhar cristais, com o pároco parede da de cidade madeira, para ele vestido de agendar o noiva casamento, pendurado, mas o buquê vigário de também flores, negou. sandálias Disse brancas, que não deveríamos mãos provocar brancas e brigas com negras nossos juntas. pais e seria recomendável que eu me casasse com um homem negro e ele com uma esposa branca, a fim de que todos ficassem satisfeitos. Fundo O que uma preto com pessoa letras negra brancas. pode ensinar a outra branca? Imagens em preto e branco de Dirce. Jovem recebendo diploma, com beca de formatura, na rua em um desfile cívico, em uma festa de família, em um grupo de pessoas defronte ao ginásio do estado. Em 1956, prestei concurso de provas e títulos para a carreira no Magistério Público Estadual e fui aprovada tomando posse do cargo no início de 1957. Levei o meu cargo no magistério até as últimas consequências. Desde o meu ingresso no Magistério Público do Estado de São Paulo até a minha aposentadoria, eu jamais faltei ao trabalho. Nunca tirei licença médica para tratamento de saúde. Muitas vezes, mesmo doente, fui à escola, pois tinha um compromisso pessoal com os alunos. Foto envelhecida com Dirce Pereira e um homem descerrando uma fita amarela. Ao fundo, várias pessoas aplaudindo. A minha dedicação tornou-se notória e em 15 de outubro de 2003, constatou-se que naquela época, eu, Dirce Pereira, sentada em uma cadeira, olhando de lado e sorrindo. Na cadeira ao lado está entalhado em madeira o brasão do estado de São Paulo. uma mulher preta, brasileira, com o sobrenome comum, era a docente com mais tempo de exercício do magistério em todo o estado de São Paulo. Dirce Pereira da Silva, mulher negra de cabelos curtos, cor acaju, com postura imponente. Veste blazer preto, porta uma bolsa preta no ombro esquerdo, olhar sério, com a boca cerrada. Ao fundo, uma escadaria que dá acesso a um prédio com estrutura neoclássica. Professora desde 1955, ou seja, há 48 anos. Por esta razão, fui homenageada em sessão solene do Dia dos Professores. Imagens Pessoalmente, da homenagem à pelas mãos do então professora governador Dirce. do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e pelo secretário de Estado da Educação, Gabriel Chalita. Estava então com 68 anos de idade. Tentei fazer o meu melhor. Não sei se consegui, mas juro que fiz de tudo para alcançar isso. Alguns devem estar se perguntando: e para que lembrar de toda essa Professora história aos Dirce 90 sorriu. anos de idade? Em primeiro lugar, para mostrar o que foi o racismo e, no fundo, o que ele ainda é. Fui a Foto única em pessoa preto e branco da afrodescendente professora a estudar em Dirce com Penápolis, 3 e mulheres provavelmente brancas. em toda a região nas décadas de 1940 Dirce com um e grupo de 50. mulheres. Quanto ao doce pianista, o amor da minha vida,
Foto antiga em preto e branco, Dirce com um grupo de 4 mulheres e um homem branco. Eu diria que nunca quis me tornar uma senhora com nome alemão. Dirce falando em uma tribuna, ao fundo bandeiras do estado de São Paulo, Brasil e Penápolis. Prefiro continuar como a senhora Pereira da Silva. Fundo preto com O letras roteiro brancas. deste documentário é baseado no livro inédito Minhas Confissões e em artigos escritos por Dirce Pereira. Ela vive em Penápolis e está com 90 anos. Vídeo gravado em 2019 de Dirce Pereira da Silva, mulher negra, cabelos curtos e escuros, usa brinco e vestido estampado. Meu nome é Dirce Pereira, sou professora aposentada, tenho 84 anos, trabalhei de 1955 até 2004, sempre gostei do que fiz, sempre trabalhei com ânimo e alegria, adorava meus alunos, até hoje já senhores, muitos já senhores, e talvez por isso eu não devesse me preocupar muito com a reforma da Previdência. Mas talvez por força do hábito, estou sempre acompanhando. E fico pensando, não em mim que já sou aposentada, mas nos jovens que estão muito iniciando agora a sua jornada, quando chegar na hora deles se aposentar, ter algum descanso merecido, talvez vão encontrar muito mais dificuldade do que nós, os atuais aposentados, já encontramos. Por isso, eu acho que deveria ter mais discussão, mais estudo, mais reuniões, mais encontro, para ver se consegue uma reforma que fique melhor para ambos os lados. Por isso, nos moldes atuais, eu sou obrigada a ser contra a reforma da Previdência nos moldes atuais. Por isso eu sou contra, vamos à luta. Foto da professora Dirce Pereira da Silva com um homem branco de cabelos pretos e barba. Ambos estão sorrindo. Embaixo da imagem, os dizeres, em memória de Renato Almeida. Ficha técnica. Fabiana Harumi, direção, edição e pós-produção. Rodrigo Santiago, roteirista. Tiago Tonello, diretor de fotografia e operador de câmera. Lúcia Mota, tradutora de Libras. Renato Costenaro, roteiro de audiodescrição. Guilherme Vieira, social media. Agradecimentos especiais: Dirce Pereira da Silva, Ricardo Alves Kaká, Renato Almeida, em memória. Logos: Under Filmes Independentes, Prefeitura Municipal de Penápolis, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Penápolis, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.